tipo de clima no mapa, o clima tropical de altitude, especialmente nas áreas planálticas do sudeste. Esse clima tropical de altitude também apresenta duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Mas, em comparação ao tropical continental, o verdadeiro clima tropical, ele apresenta uma média de temperatura menor, por influência da altitude do relevo e de uma maior atuação, no caso, da massa polar atlântica. E um último tipo de clima para o Brasil, vejam o mapa. O subtropical, especialmente na região sul do país. Esse clima subtropical apresenta a menor média de temperatura do país, entre 16 e 18 graus. As chuvas são regulares e bem distribuídas. E é nesse clima que nós temos a maior amplitude térmica do país, devido às maiores diferenças de temperatura entre o período do verão e o período do inverno. Conhecemos os climas brasileiros. Para fechar o quadro natural do Brasil, vamos lembrar então dos domínios morfoclimáticos. Como é que nós podemos definir esses domínios morfoclimáticos? Eles são definidos a partir da interação que existe entre os vários elementos naturais: o relevo, o tipo de solo, o clima, a vegetação e a rede hidrográfica. Nós vamos então também conhecer através do mapa os vários domínios que ocorrem no Brasil. Vejam o primeiro: o domínio amazônico, na região norte. Esse domínio amazônico tem quais características? O clima é quente e úmido. A vegetação nessa região é densa, representada pela floresta equatorial amazônica. A rede hidrográfica é muito rica, rios extensos, volumosos, grande quantidade de água nessa bacia. Os solos são relativamente pobres, apesar da presença da floresta. A Amazônia já esteve coberta por mar. Debaixo da camada orgânica do solo, que sustenta a floresta, encontramos, na verdade, um solo composto com um grande percentual de elementos arenosos. Então não é um solo muito fértil, apesar da camada orgânica. O segundo domínio morfoclimático do Brasil, observem, o domínio do cerrado. Esse domínio do cerrado, que domina a porção central do território brasileiro, é constituído por áreas aplainadas, onde se destacam as chapadas. Temos aí o domínio do clima tropical ou tropical continental, verão chuvoso, inverno seco, e uma importante vegetação brasileira, o cerrado, predominantemente arbustiva. A região do cerrado é um verdadeiro berçário de muitos rios brasileiros. Muitos rios nascem nessa região e correm para regiões vizinhas, formando várias bacias. Os solos na região também têm problemas de fertilidade e acidez. Outro domínio morfoclimático do país, o domínio da Caatinga. Ele ocupa basicamente o Nordeste, na região sertaneja, constituído por áreas aplainadas, depressões, localizadas entre serras e chapadas. Clima semiárido, mais seco, vegetação pobre de Caatinga. O solo não é rico em matéria orgânica, mas quimicamente ele é fértil, apesar de ser um solo raso. Lá encontramos também os rios intermitentes ou temporários, que secam durante parte do ano. Outro domínio morfoclimático no mapa é o domínio dos mares de morros. Esse domínio, que se estende em parte pelo sudeste, é constituído por um relevo ondulado, morros arredondados, que originariamente eram cobertos pela Mata Atlântica, já muito retirada pelo homem. O clima tropical de altitude completa o perfil desse domínio, que é um dos mais alterados no Brasil. Outro domínio morfoclimático brasileiro, o domínio das araucárias. Ele ocorre na região sul, em área de clima subtropical, áreas planálticas, onde se destaca a bacia do Paraná, de grande aproveitamento hidrelétrico, e em algumas áreas o fértil solo de terra roxa. E por último, mais um domínio no mapa, o domínio dos Pampas. Ele ocupa o sudoeste do Rio Grande do Sul, constituído por um relevo relativamente aplainado, com algumas ondulações que se destacam, as coxilhas, coberto por vegetação rasteira e com clima subtropical. Fechamos hoje, então, o estudo do quadro natural brasileiro,
Nas próximas aulas, continuaremos desenvolvendo outros temas do Brasil. Até mais, até a nossa próxima aula.